Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de física. Pessoal, a aula de hoje nós vamos trabalhar a ideia de física moderna. Basicamente, ela trabalha duas áreas muito legais da física, que é a física quântica e a relatividade restrita. Beleza? Basicamente, a relatividade restrita, ela tem como objetivo enfrentar, às vezes desmistificar como funcionava toda a física que era o conceito, que era a física newtoniana, também chamada de física clássica. Então a física moderna ela deu um grande chacoalho que foi, a apresentação dessas duas, da física quântica e a relatividade restrita, que é conhecido como física moderna. Eu tinha falado na parte de termologia, sobre o Kelvin. O Kelvin ele cometeu uma gafe muito grande na época na física, que ele dizia, nós já descobrimos tudo que a gente sabia sobre o universo. Então ele falava, a física é grande, um céu aberto com algumas nuvens. O que falava? A gente sabe tudo e o que a gente não sabe é pouquinhas coisas. E depois dessa fala, lembrando que o Kelvin era um dos maiores nomes da Inglaterra, ele era uma pessoa que ele recebeu o título de Lorde, era um grande estudioso, muito importante, e ele falou isso daí. Depois de um tempo, veio Einstein com a relatividade restrita, criou a teoria da relatividade, que era a relatividade restrita e a relatividade geral, e teve também os avanços da física quântica, com Schrödinger, o Paul Dirac, o Christian Huygens e outro aí. Tá bom? Então, basicamente, relatividade restrita, que foi o caso do Einstein, relatividade restrita, ela dá um chacoalho muito grande, porque ela acaba com a ideia que o tempo é absoluto. Então, por exemplo, o tempo aqui, o tempo em qualquer lugar, ele é o mesmo tempo, e não é. O Einstein falou que a única coisa que se perpetua no mesmo caso, ela é constante, é a velocidade da luz para diferentes observadores. Então, a luz é a mesma. E aí, como a velocidade da luz é a mesma para diferentes observadores, então eu tenho que mexer nas outras variáveis, já que eu sei que a velocidade é basicamente a distância pelo tempo, então eu mexo na distância no tempo. Então ocorre a ideia de dilatação temporal, de contração temporal, de dilatação do espaço-tempo, daquela elasticidade que a gente vê nos filmes. Beleza? Então aqui eu fiz um grande resumo excelente, no qual eu trabalhei bastante aqui. Pra gente começar, as pessoas achavam que a luz era unicamente partículas. Essas partículas eram chamadas de fótons, beleza? As partículas da luz são chamadas de fótons. Tudo bem? No entanto, descobriu-se que a luz ela também apresenta modelo ondulatório. Então, cara, como que é possível a luz ela apresentar um modelo corpuscular, isto é, ela é uma partícula, e ao mesmo tempo ela pode, em alguns casos, apresentar um modelo de ser uma onda? Isso daí é uma loucura. E aí concluiu-se que a luz ela tem uma dualidade onda-partícula, que ela tem uma estrutura de onda, em alguns casos, como é o caso do experimento da fenda dupla, e a maior parte ela é partícula, como é o caso, por exemplo, que a partícula ela anda em linha reta. Então pode ver que a sombra é uma linha reta. A luz não contorna a nossa mão e ilumina debaixo dela. Beleza? Isso daí foi relacionado também no efeito fotoelétrico, criado pelo também Albert Einstein, que deu o prêmio Nobel de Física para ele, pelo efeito fotoelétrico. E é o que nós vamos começar analisando aqui. Então, olha a diferença de partícula e onda. Olha as partículas. Elas ocupam uma posição no espaço, elas são dotadas de massa, elas têm forma definida e elas são bem localizadas. Eu consigo identificar uma partícula. E as ondas, elas são apenas perturbações no espaço, eu não consigo determinar a posição dessa onda, elas não tem massa, é apenas a perturbação, e elas são fenômenos que transportam energia e não matéria. Então estão sujeitas aos fenômenos de reflexão, refração, difração e interferência. Então a luz ela pode estar incorporada nas duas. Isso é loucura, porque achavam-se que a luz era uma onda inicialmente, obviamente tinham-se, por exemplo, basicamente, na verdade, achava que ela era uma partícula, e o Einstein, através do efeito fotoelétrico, descobriu que ela pode também ser associada a uma onda, tá bom? Já que elas vão, o efeito, eu vou explicar mais à frente o que diz o efeito fotoelétrico. Tá bom? Então, basicamente, o que o efeito fotoelétrico ele fala? Ele pega uma chapa de metal ou qualquer coisa e eu aqueço ele com uma luz, e dependendo da energia luminosa, dependendo da energia térmica que essa luz incide, vai acontecer o quê? Eu posso soltar um elétron, então o elétron ele solta. Então, a luz carrega energia. Então, uma onda.
Bem, aqui o efeito fotoelétrico, vamos lá. O efeito fotoelétrico ocorre quando há emissões de elétrons de um determinado material devido à incidência de luz, radiação eletromagnética. Esse efeito é produzido em materiais condutores, como metais e semicondutores. Quando isso acontece, essa radiação libera elétrons da superfície, arranca, né? O elétron pula da superfície. Dessa maneira, as ondas eletromagnéticas envolvidas com esse fenômeno transferem energia aos elétrons. Estes elétrons acumulam energia suficiente para se desprenderem e virarem elétrons livres, isto é, dá uma descarga elétrica. Então ele sai a determinada velocidade. Como os elétrons possuem massa, adquirem energia cinética. O efeito fotoelétrico relaciona esta energia cinética adquirida pelo elétron com a energia recebida pela radiação vinda da luz. Tá bom? Então isso daí é chamado de função trabalho. Beleza? E essa propriedade do material é chamada de função trabalho. Através dessa fórmula. Então a energia cinética adquirida é igual à energia que o fóton tinha, que a luz tinha, menos essa função trabalho. Tá bom? Daqui não cai muito não, tá? A de baixo cai. Então a energia do fóton é a energia carregada em um único fóton. A quantidade de energia está diretamente relacionada à frequência da onda. Então, obviamente, a luz ela tem uma frequência. Então, por exemplo, ela pode ter uma frequência vermelha, uma frequência até chegar na frequência mais alta, que é a frequência do violeta, na luz visível, tá bom? E aí ele fala que a energia... Júnior, como que eu calculo a energia do fóton? A energia do fóton é basicamente H vezes F. H é a constante de Planck. Isso daqui é uma constante universal, tá? Então isso daqui é uma das constantes mais importantes, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. E F é a frequência que a luz tem. Então a frequência normalmente é identificada pela cor. Então aqui... Com base nisso, a gente consegue saber também a energia do fóton, relacionando também, se eu não sei a frequência, eu sei o comprimento de onda. A gente viu em ondulatória que a velocidade é dada por lambda vezes F. Então, eu posso escrever o F como velocidade sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda, beleza? E no lugar do F eu substituo, olha que legal. Aí fica a velocidade sobre lambda, e aí a velocidade, se eu estiver atrapalhando da luz, eu substituo por C. O que é C, Júnior? Velocidade da luz, tá bom? 300 mil metros por segundo. E aí eu consigo escrever a energia, né, o efeito fotoelétrico, a energia do fóton, utilizando o comprimento de onda e a velocidade da luz. E aí nós temos a equação de de Broglie. O que fala? Ela descreve a dualidade onda-partícula, afirmando que toda matéria possui característica de onda. Isso é muito interessante. E olha que legal. Ele chamou esse P aqui, gente, é a quantidade de movimento. Tá bom? MV, quantidade de movimento. Então, eu posso escrever o comprimento de onda como a constante de Planck, H, dividido pela quantidade de movimento Q. E eu posso substituir, tá vendo? Essa quantidade de movimento por mv. E aí nós temos aqui essa ideia da equação de de Broglie utilizando a velocidade da partícula. Tá bom? E agora no modelo atômico de Bohr, daí a gente vai ver um pouquinho em química. O modelo atômico de Bohr muitas vezes diz que os elétrons eles estão em órbitas estacionárias e caracterizadas por níveis de energia. Isto é, se o elétron ele está em uma determinada órbita, ele possui uma determinada energia. Então, para ele pular para uma órbita mais afora, ele precisa de mais energia, beleza? Para pular para essa outra órbita. Então, quando ele atinge essa energia necessária para pular para outra órbita, ele pula para essa órbita mais fora. Por isso que a ideia de quantização de energia. O que é quantização, Júnior? Significa que cada órbita tem um valor fixo de energia. Dessa ideia também que a gente entende a carga elétrica a carga elétrica, né? Que a carga elétrica de qualquer objeto é um múltiplo N da carga do elétron. Então é 2 vezes a carga do elétron, 3 vezes a carga do elétron, onde N é a quantidade de vezes multiplicada a carga do elétron. É o dobro, o triplo. Espectros atômicos, olha que legal, isso daqui é muito legal. Então, o que descobriram? Descobriram-se que a gente consegue identificar, por exemplo, todas as relações, né, dos átomos. A gente consegue identificar qual átomo nós estamos trabalhando pelas frequências que esse átomo emite. Então, olha que legal, se eu pegar uma luz branca e passar, por exemplo, por esse átomo, ele vai emitir determinadas energias que vão ser nesses espectros de cores aqui. Tá bom? Então, olha que legal, eles absorvem determinada quantidade de energia. Então, na parte que ele absorveu, está em preto. Tá bom? Olha que legal, ó.
Bohr propôs o seguinte: visto que cada elemento tem um espectro diferente, cada elemento possui o seu átomo elétron de energias constantes e diferentes de elementos para elemento. Então, olha que legal. Cada elétron só pode ficar em determinada órbita específica, pois em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante, bem como definida e característica. O elétron só pode ocupar os níveis energéticos dos quais ele possui a energia respectiva. Então, ó, os espectros são descontínuos porque os elétrons são quantizados. Então, eles não possuem a quantidade de energia contínua. Eles possuem determinados níveis de energia padrão. Por isso que não está tudo preenchido. Tá bom? Olha que legal. Isso daqui a gente viu, ó. Então, presta atenção. Imagina que eu vou aplicar uma energia e a gente descobre que o elétron ele pulou de nível. Como que eu descubro? Eu vejo no espectro que uma parte está faltando desse espectro. Ué, da onde saiu essa parte? Essa foi a parte que ele absorveu. Então, olha que legal. Esse verdezinho aqui que está faltando, ó, foi a parte que ele absorveu. Então, eu jogo uma luz, várias luzes, e eu vejo que a única energia que ele absorve é desse verde específico aqui. Então, o que significa, Júnior? Cadê a energia desse verde aqui? O elétron absorveu para pular de nível. Isso é fenomenal, cara. Fenomenal. Então, aqui nós temos a teoria da relatividade. O que a relatividade restrita fala? Ela fala que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referências inerciais. Isto é, que não acelera, ou está em MRU, ou está em repouso. E outra coisa que ela fala é que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência. Isso é a loucura. Imagina que tem uma pessoa viajando numa nave, e essa pessoa vai jogar uma luz para frente. Concorda comigo que a velocidade da luz deveria ser maior? Só que isso daí não acontece. Então, se ele estiver andando para frente, andando para trás ou parado, e joga uma luz para frente, não interessa se ele está andando na mesma direção da luz, andando contra a luz ou está parado, a velocidade da luz é a mesma. Isso é assustador. Então a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal. Então a distância e o tempo muda. Por isso que dá para parar o tempo. E imagina, se você acelerar mais do que a luz, você volta no tempo. Tá bom? E aí tem a grande ideia que o Einstein, na teoria da relatividade restrita, trouxe da ideia de energia. Energia e massa é a mesma coisa. Estão relacionados através da equação EmC². Isso é incrível, cara. E a teoria de relatividade geral, ele fala que a gravidade ela é basicamente uma distorção do espaço-tempo causado pela presença de uma massa. Tá bom? Então, pessoal, a aula está finalizada aqui. Não vou tomar muito tempo dessa aula, não. Essa aula é um pouco mais complexa, mas está tudo bem explicativo no material aí. Então, pessoal, estamos aqui finalizando a nossa aula. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato e até a próxima.